Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje para mais uma vez trabalhar uma super receita incrível, Petit Pain aux Herbes, ou pãezinhos com ervas. Bom, para a gente começar essa receita aqui, a primeira coisa que eu vou trabalhar vai ser a base aromática do meu pão, que vai ser um azeite aromatizado com ervas. Para essa minha produção, eu vou utilizar 300 ml de azeite, meio limão, que pode ser um limão Tahiti ou limão siciliano, ou ainda, se você preferir uma outra fruta cítrica, como laranja ou essas frutas de inverno, você também pode usar. Um dentinho de alho, eu tenho 2 aqui, mas eu vou deixar um para infusão e um para descansar durante o período de absorção desses aromas todos. Pimenta do reino em grãos e uma combinação de ervas aromáticas aqui, que no caso eu estou trabalhando com manjericão fresco, alecrim e tomilho. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então para começar a nossa produção é aquecer o nosso azeite até 64, 65 graus, tá? Então, primeira coisa, vou colocar o azeite aqui numa panelinha. O objetivo de manter o meu azeite até 65, 64 graus é que todo o aroma do azeite, que volatiliza muito facilmente sob calor, não se perca. Então, nessa temperatura de 65 graus é o suficiente para que eu extraia os óleos aromáticos e toda essa riqueza de aromas para o meu azeite sem perder as características do próprio azeite. Para que eu controle isso, eu vou precisar de um termômetro. Bom, o aquecimento aqui é gradativo. Eu já tenho aqui uma temperatura de 58 graus. Vou esperar um pouquinho mais. Ok, cheguei em 65 graus, a temperatura final desejada aqui para o meu produto. Eu vou desligar agora o meu fogão e vou tirar o azeite do fogo para que eu possa adicionar a minha base aromática ao azeite, tá? Então, de forma bem tranquila aqui agora, eu vou somar esses ingredientes e vou deixar ele infusionando, tá? Bom, para isso, eu vou colocar aqui um dentinho de alho direto, alguns grãos de pimenta do reino, zeste de meio limão, no caso eu comentei que eu estou usando limão siciliano, mas você pode utilizar o limão que você gostar mais ou outra base cítrica que vai dar um contraste de sabor bem bacana que vai resultar num produto final no nosso pão de forma mais interessante, tá? Então eu vou colocar aqui aproximadamente meio limão, porque eu gosto, então eu vou dar uma caprichada aqui. Se for um pouquinho mais, ok. Lembra que vocês têm a liberdade de trocar essa base aromática. Aqui meio limão suficiente aqui para minha base. E agora eu vou colocar as minhas ervas aromáticas aqui. Tá começando com o manjericão. Eu vou tirar aqui uns. Ok. De alecrim eu vou colocar mais ou menos 1/4 aí de maço. É o suficiente. E de tomilho, eu vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei de alecrim aqui, que vai ficar bem bacana, tá? Mergulho essas ervas aromáticas aqui. Vou voltar ela agora para o calor e vou controlar essa temperatura de 65 graus por aproximadamente 20 minutos. Então eu vou controlar essa temperatura por 20 minutos para que ele não ultrapasse a minha temperatura final desejada, né? Então aqui de novo um fogo baixinho e vou controlando esse processo lentamente. Assim que chegar nos 20 minutos, eu vou transferir esse azeite para um utensílio mais bonito para que eu possa reservá-lo por um bom período. Enquanto isso, eu vou arrumar minha mesa de trabalho para preparar a minha massa de pão. O que eu vou fazer agora é um modo para conservar esse aroma por mais tempo. Eu estou utilizando aqui um pote que ele é fechado hermeticamente, o que conserva por mais tempo todo esse aroma contido no azeite. Eu vou trocar essas ervas aromáticas, porque o óleo aqui presente já migrou para o meu azeite. Então eu vou colocar ervas novas aqui nesse utensílio onde eu vou guardar o meu azeite por um período.
Para isso, eu vou passar o meu azeite então para cá. Bom, muito bom, peneirei o meu azeite. Agora o que eu vou fazer é trocar esse aroma, colocar aromas novos aqui. De novo, começando com um dentinho de alho aqui, então. Eu vou colocar um dente de alho ali no fundo. Coloco o dentinho. Com esse limão siciliano agora, em vez de eu usar a zeste, porque ali eu usei a zeste para trocar mais rapidamente, para soltar esses óleos essenciais. Agora eu vou tirar um pedacinho dessa casca de limão aqui, só para a gente dar uma decorada, fica até bonito também na nossa produção. Aqui só para deixar um efeito visual mais bacana. Ok. E vou colocar então agora esse limãozinho aqui dentro. Além do limão, eu vou somar um pouquinho dessa pimenta do reino aqui, mais uns grãozinhos. Gosto bastante, não preciso nem quebrar, vou deixar ele bem tranquilo aqui, trocando essa base. E vou somar agora um pouquinho de ervas aromáticas. Vou colocar somente alguns galinhos aqui de manjericão e um pouquinho de tomilho também, que vai ficar bonito, tá? Pega com as mãos mesmo aqui. Ó, mais um pouquinho e um pouquinho desse alecrim, ok? E aí, basta eu fechar e conservar isso daqui por um tempo. Esse azeite vai ser a base aromática do meu pão e eu também vou utilizar ele na finalização do nosso pano Zelber, ok? Vamos para a receita do pão agora, para a gente começar a trabalhar toda a mágica aromática que tem nesse pãozinho, ok? Bom, agora a gente pode começar a nossa receita de pão. Eu já tinha um azeite guardado aqui há uma semana, que está bem trocado os ingredientes aqui, a troca de sabores e tudo mais. Ela já foi bem absorvida pelo azeite, então o azeite está bem aromático e eu já reservei um pouquinho aqui para nossa produção. Essa produção está levando 500 gramas de farinha do tipo T45, 275 gramas de leite, azeite, ovos, sal, açúcar e fermento conforme a produção. Vamos lá. Para começar essa receita, então, eu vou colocar os ingredientes aqui na minha batedeira. E essa receita ela é bem equilibrada. Eu não tenho a preocupação, por exemplo, de ajustar qualquer relação de líquido de acordo com a absorção da farinha. Então, eu vou colocar todo o leite de uma vez. Vou adicionar aqui o açúcar, o meu ovo. Vou somar fermento biológico fresco. E agora em cima dessa base eu vou jogar toda a minha farinha. Vou levar agora para minha batedeira. E vou trabalhar numa velocidade baixa agora, cerca de 4 a 5 minutos, para que eu homogeneize essa minha base. O objetivo de trabalhar esses 4 a 5 minutos numa velocidade mais lenta é realmente incorporar, fazer a fraçagem dos meus ingredientes, fazer com que eles se combinem. Assim que eles se combinarem, eu adiciono o meu azeite de oliva aromatizado, rico em sabor, que vai somar muito para o meu pão, e o sal, tá? Então 4 minutinhos iniciais aqui é o suficiente para que eu coloque esse azeite de oliva. E por que não colocar esse azeite no primeiro momento? Dependendo da quantidade de gordura que nós utilizamos, não é esse o caso, mas se a gente utiliza uma quantidade muito grande de gordura, pode ocorrer desse azeite encapsular o grão de farinha, impedindo a absorção de água. Consequentemente, eu não tenho a estrutura básica do meu pão, como de qualquer pão fermentado, que é justamente a formação da cadeia de glúten. Para que eu forme a cadeia de glúten, eu preciso somar farinha, mais água, mais ação mecânica, seja uma sova manual ou a sova num equipamento como esse daqui. Se eu coloco muita gordura no começo, pode ser que esse grão seja encapsulado pela gordura, impedindo essa absorção de água e, consequentemente, atrasando bastante o processo de formação da estrutura do glúten, fazendo com que minha massa aqueça mais do que o necessário. O ideal é que a gente tire essa massa daqui de dentro entre 24 e 26 graus Celsius. Isso é a temperatura final desejada para quase todas as massas que nós trabalhamos dentro do universo da boulangerie. Bom, minha massa está com 4 minutos de batimento, aqui ela já está bem uniforme, está bem bacana, eu consigo ver que já tem uma estrutura bem formada. Então agora eu vou somar a minha produção, o azeite, ainda na velocidade baixinha,
o azeite de oliva todo de uma vez. O aroma de ervas está incrível aqui, ele vem bem presente, dá para sentir legal. Ok. E o sal. Todo de uma vez. Estou com 8 minutos de batimento aproximadamente, vou passar para a velocidade 2. Agora o meu objetivo é dar o ponto nessa massa, fazer com que ela atinja a estrutura final desejada, que é uma boa cadeia de glúten formada, uma boa elasticidade, uma boa extensibilidade de massa. Deixa a velocidade 2. Ok, minha massa agora ela está com uma boa formação estrutural. Vou parar minha batedeira, vou tirar a massa daqui de dentro para observar se ela está no ponto que eu espero que ela esteja, com uma boa formação de glúten. Bom, vou pegar uma espátula aqui para me ajudar a tirar a massa. Não vou nem colocar farinha na mesa, tá? Nesse primeiro momento. Daqui a pouquinho eu vou colocar para a gente analisar como está a massa. Ok. Vou cortar um pedacinho dessa massa com a ajuda de uma espátula, pode ser até com a ajuda de uma faca, se vocês preferirem. Vou fazer uma bolinha de leve aqui só para me ajudar a verificar como está a estrutura dessa massa e vou pressioná-la levemente do centro para as bordas e vou abrir para ver se a gente tem uma formação estrutural de glúten bem formada. Eu vou mostrar para vocês agora como ela fica translúcida quando a gente coloca ela contra a luz, né? Eu consigo enxergar uma estrutura que lembra até uma teia de aranha. Esse teste a gente conhece como o teste da janela de glúten ou teste do véu de glúten. Tá bem bonita a massa, tá elástica, extensiva, ela tem força o suficiente para que eu coloque essa massa agora para descansar. Bom, para descansar essa massa então, eu vou juntar toda a minha massa na mesa. Observem que eu não coloquei nada de farinha, que eu estou trabalhando com a massa diretamente da batedeira para cá. Vou jogar as pontas para o centro, vou virar essa massa ao contrário e vou bolear o total de massa. Meu objetivo aqui é aumentar a tensão na superfície, deixando a estrutura do glúten toda bem direcionada. Esse movimento nós conhecemos como boleamento da massa, tá? Aqui no final, ele tem que estar bem redondinho. Vou descansar essa massa em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Temperatura ambiente eu estou considerando 25 graus Celsius aproximadamente. Isso vai ser tempo suficiente para ela fazer o que nós conhecemos como pointage, a fermentação inicial da nossa massa. Vamos lá? Tem uma massa que já descansou por 30 minutos, já cresceu bem, já fez essa pointage, essa fermentação inicial e eu já deixei ela reservada para que a gente possa dar continuidade no processo. A massa descansou coberta com plástico, tendo cuidado sempre de cobrir para que ela não resseque durante esse processo, né? E a massa, ela tá bem fermentada, né? Tá bem macia, ó. A gente toca, ela volta, ó. Então ela tem um bom processo, dá pra gente sentir que todos os gases da fermentação foram retidos pelo aquele bom boleamento que eu fiz num primeiro momento. E agora eu vou colocar a minha massa aqui na bancada. Para isso, agora sim, eu vou colocar um pouco de farinha para que eu possa abrir ela com o auxílio de um rolo. Ok, coloquei um pouco de farinha agora, vou virar a minha massa na mesa. Vou tirar meu azeite que está tão bonito aqui de cena agora, para que eu possa trabalhar de forma bastante limpa e tranquila. Massa descansada, eu vou quebrar a fermentação da minha massa agora, tá? Viro ela ao contrário, deixando o lado bonito para cima e com a própria mão aqui eu vou dar uma baixada na fermentação da minha massa. Agora, com a ajuda de um rolo, eu vou abrir essa minha massa. Para abrir, sem que ela fique toda distorcida, eu vou fazer sempre um movimento de meio para cima, meio para baixo. Meio para cima, meio para baixo. Com o tempo a gente vai ficando mais acostumado com o trabalho do rolo, aí a gente consegue trabalhar bem a força que vocês colocam e conforme eu vou girando,
ou melhor, que eu vou passando o meu rolo, ó, a massa vai girando aqui embaixo, tá? Então aqui no primeiro momento, a minha massa eu abri ela um pouquinho redonda. Só que para fazer esse meu pãozinho, eu vou fazer um pãozinho que ele vai ficar com formato retangular. Então aqui eu tenho uma assadeira, que eu vou usar ela como base para colocar esse pão aqui dentro, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer meio para cima, meio para baixo, até a gente conseguir chegar no formato aproximado da minha assadeira. Chegou aqui, coloca a massa e distribui ela na assadeira, tá? Então eu vou cobrir ela agora com plástico e levar ela para a refrigeração por aproximadamente 1 hora. Encoste o filme na superfície da massa e geladeira. Minha massa descansou 1 hora, tempo suficiente para ela ficar bem gelada, o que vai ajudar bastante no processo de manuseio, de manipulação dessa massa agora, tá? Então agora eu vou tirar o filme e vou virar a minha massa aqui na mesa. Como ela tá gelada a massa, eu não preciso ter a preocupação agora de colocar muita farinha ou qualquer coisa nesse sentido, porque ela já tá como eu preciso. Com a ajuda, então, de uma régua, eu vou tirar as aparas dessa minha massa. Aqui na parte de cima eu vou fazer o mesmo processo. E eu estou usando essa régua como um gabarito. Ela vai ajudar a fazer o meu trabalho aqui de corte das laterais e de toda a modelagem da minha massa, tá? Então eu vou apoiar na espessura de uma régua mesmo, pode ser uma régua comum, eu estou utilizando uma régua de panificação mesmo, mas pode ser uma régua comum para fazer esse processo, tá? Cortei a primeira, corto uma régua de largura, corto mais uma régua de largura e me sobra ainda mais uma régua de largura para a última massa, tá? Tira essas massas da mesa agora, desconectando, verifica se elas estão bem descoladas, se não tiver, passa de novo a faca. E desconecto a minha massa da mesa. Cada massinha dessa daqui, eu vou cortar ela em 3. Vou deixar a régua aqui para marcar a minha lateral. Vou marcar 9, 18 e o último pedaço aqui é 27. Então, 9, 18 e o último pedaço é 27. Assim que eu cortar, eu já vou posicionar os meus pãezinhos diretamente na assadeira. Eu estou trabalhando aqui com um tapete de silicone que vai impedir que essa massa grude diretamente em contato com a minha assadeira. Se não tiver isso, pode passar um pouquinho de óleo, salpicar um pouquinho de farinha, tira o excesso para que ela não grude, tá? Então vamos lá, a próxima massinha vai aqui e a seguinte. De novo, posiciono a minha régua para que eu tenha uma base, 9, 18 e faço o corte. Daqui diretamente para a assadeira. Vou fazer 3 fileiras aqui, deixando um espaço. Esse pão não cresce muito, mas eu vou deixar um espaço para que eu tenha uma boa troca de calor. Se eu deixar o pãozinho muito colado um no outro, o calor não consegue percorrer por entre os pedaços de massa. Então é importante que a gente deixe pelo menos uns 2 dedos de intervalo entre uma massa e outra. E agora eu vou para o último pedacinho aqui de massa. Apoia a sua referência, 9, 18 e 27 é o pedaço final. E posiciono agora diretamente sobre o tapete de silicone. E o meu pão está pronto para ir para o forno. Porém, antes de ir para o forno, eu vou pincelar um pouquinho de ovo aqui em cima e jogar uma misturinha de ervas que eu preparei para essa produção. Aqui eu tenho uma mistura de um ovo e 30 ml de água. Só bati, coloquei uma pitadinha de sal para dar uma quebrada ali na elasticidade desse ovo e passei pela peneira, tá? Então eu vou passar um pouquinho de ovo aqui bem delicadamente sobre o meu pão, ok? Vou passar em todos eles. Tira o excesso, não deixa muito não.
E agora de acabamento para o meu pão, eu fiz uma misturinha aqui de ervas que eu cortei com a ponta da faca. Então aqui eu misturei alecrim, um pouquinho de tomilho, bastante pimenta. Você pode usar um moedor de pimenta ou cortar na ponta da faca e flor de sal. Eu vou pegar um pouquinho dessa minha combinação de ervas e jogar somente aqui no centrinho da minha massa. Eu coloquei um pouco de flor de sal aqui nessa mistura também, porque ela dá uma crocância, ela dá uma textura muito bacana no nosso pão, tá? Vou colocar um pouco mais aqui, ok. Somente no centro. Não quero carregar demais. Ok. Muito bem. E o último pãozinho agora. Antes de levar esse pão para o forno, vou levar ele para a geladeira 20 minutos. Enquanto ele está esses 20 minutos na geladeira, eu vou aquecer meu forno a 175 graus Celsius. Ele vai direto da geladeira para o forno. Vamos lá? Geladeira, sem cobrir mesmo. Eu quero que ele resseque a superfície. E vou colocar o meu forno para aquecer a 175 graus. "20 minutos de geladeira foi tempo suficiente para minha massa dar uma secadinha na superfície dela, fazer com que aquele ovo que eu passei por cima grudasse bem aquelas ervas aromáticas formadas da flor de sal que eu coloquei. E agora vai para o forno. Diretamente da geladeira para o forno. "25 minutos. A gente tira ele, vai estar bem dourado e aí eu monto uma finalização e ainda vou caprichar um pouquinho mais no azeite de ervas para que a gente faça uma degustação incrível. Tá terminando o processo de cocção do meu pão. Para preparar agora a estrutura toda para que ele resfrie, eu vou colocar uma grade. É sempre importante a gente resfriar o pão sobre grade, porque toda a umidade dele que vai sendo trocada durante o processo de resfriamento, se ele estiver direto numa superfície, ela vai umedecer a base do pão, o lastro do nosso pão. Então, para isso, eu vou dispor os nossos pães aqui em cima de uma grade, tá? Então, qualquer grade é o suficiente para que eu faça com que o ar corra por baixo e corra por cima, resfriando esse pão por igual. O que tiver de líquido, o que tiver de restante de água ali, vai evaporar. Disparou o alarme, meu pão tá pronto. Legal, vou usar uma luva agora para tirar, tomando cuidado para não me queimar. Já vou desligar o meu forno, não preciso mais dele ligado. Com o auxílio então de uma luva, eu vou retirar os pães do forno. Ó, bem legal, tá bem dourado. Bem bacana. Ele ainda tem um resíduo aí de umidade na superfície do nosso pão. Antes de passar ele aqui para essa superfície, eu vou dar uns 5 minutinhos aqui para que ele dê uma relaxada. Ou o suficiente para que eu consiga encostar nele, sem me queimar, claro, e ele esteja levemente crocante na superfície, tá? Então, enquanto o meu pão esfria, eu vou trazer aqui um prato para eu apresentar e o azeite aromatizado, porque eu vou finalizar o meu pão com ele. Obrigado, Cris. Então eu vou colocar um pratinho aqui, mais o meu azeite aromatizado. Lembra que esse daqui ele já está bem aromatizado, já descansou, já trocou bastante tempo, já tem dias de vida aqui. Então eu vou usar para finalizar. Enquanto isso, meu pão já deu uma esfriada, 5 minutinhos foi tempo suficiente. Vou passar ele agora para a grade para que ele não fique úmido na parte de baixo do pão. Então vamos lá. A gente vai colocar nossos pãezinhos aqui, dando um espaço entre eles, para que então o ar possa percorrer toda essa superfície sem que o meu pão fique úmido. Eu posso utilizar esse pão de diversas maneiras. Eu posso, por exemplo, numa entrada, acompanhar com alguns tipos de pastas, patês, um antipasto, ele vai ficar bem bacana. Ou eu ainda posso utilizar ele como uma base para sanduíche. Basta cortar e colocar o recheio mais interessante que você acredita que harmonize com essas ervas aqui. Então agora eu vou colocar meus pãezinhos aqui no prato para a gente finalizar com o azeite aromatizado. E
já pensando numa apresentação de produto, a gente dispõe ele de forma bem bacana, bem uniforme aqui. E para finalizar, o nosso azeite aromatizado. Então, só de abrir aqui a gente já consegue sentir bem esse perfume. E eu vou jogar o azeite agora sobre o meu pão. Mais um pouquinho. Que delícia. E é isso. Tá pronto o nosso petit pain nos herbes, né? Pães, pequenos pães com ervas. Espero que vocês gostem. Não deixem de fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chefe vai apresentar mais uma receita incrível. Merci! Enquanto isso, eu vou degustar o meu pãozinho. Ah, que delícia! Até!